Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim, dessa consultoria industrial. Tá? Vamos começar mais um vídeo. O assunto de hoje é o sincronismo da produção. Imagine uma orquestra, cada músico tem seu instrumento, seu talento, sua partitura, mas agora imagine que mesmo com tudo isso, o maestro se atrasa. O trompete entra antes da hora, o violino espera o sinal que nunca vem, o piano começa sozinho. O som é um verdadeiro ruído. O resultado, uma apresentação confusa, cansativa e, acima de tudo, cara. Agora, troque a orquestra por sua linha de produção. Cada operação precisa começar no tempo certo, na sequência certa, com a pessoa certa. Quando o sincronismo falha, acumulam-se estoques, criam esperas, perdem-se minutos e os minutos viram dinheiro. Agora, isso é muito dinheiro, pessoal. Muito dinheiro. E a pergunta que não quer calar: quanto custa a falta de sincronismo na sua produção? Quanto custa essa falta de sincronismo? Qual é a tua eficiência hoje atual? Imagine uma linha de produção onde ninguém fala a mesma língua. Máquinas paradas, operadoras esperando, peças acumuladas. O resultado? Qual é o resultado? Desperdício, atraso, custo que engole o seu lucro e o pior, tudo isso tem um preço, pessoal. Tudo isso tem um preço. Cada minuto de desequilíbrio da sua linha custa muito caro. Muito caro. Estamos falando de, para atender um pedido, mais horas extras, desnecessária, matéria-prima parada, estoques parados no processo, cliente insatisfeito, problema de qualidade, eficiência baixa, muito baixa. Né? As empresas que não estão preocupadas com o sincronismo, elas estão operando na faixa de 30%, 40%, estourando 55%. Aí vem com o argumento que essa eficiência está baixa porque está trabalhando com produção com modelos variados. Né? Isso é uma crença que é bem difícil de mudar para muitas pessoas. Mas veja bem, há uma solução. O segredo está no sincronismo, no balanceamento perfeito entre pessoas, processos, tempo e gestão com conhecimento limpo. E hoje você vai descobrir que temos que identificar os gargalos invisíveis na sua produção. É fácil identificar gargalo visível, pessoal, muito fácil. Você vê aquela montanha de peça ali, você já sabe que é o seu gargalo, ou que uma operação com o tempo maior é seu gargalo. Mas aqueles invisíveis que estão ligados à falta de sincronismo, esse você tem que ter bastante conhecimento e acompanhar realmente, ter vontade de enxergar. Calcular quanto a falta de sincronismo está custando no seu negócio. Existe um passo a passo para transformar o caos em fluxo contínuo. Existe uma maneira. Está pronto para eliminar desperdício e aumentar sua competitividade? O momento é agora. Assista até o fim e descubra como virar esse jogo. Então, foco nas cargas para construir o balanceamento de uma produção, sem a devida preocupação com o sincronismo entre os processos de produção. Desprezar o sincronismo no balanceamento de uma produção reduz a otimização das pessoas, eficiência, rentabilidade de sua produção. Enquanto você sabe calcular isso? Quanto realmente você está perdendo? Se você tem um controle de custos, aonde você define que para zerar teu custo, tu tem que atingir um certo percentual de eficiência, e você está girando abaixo desse percentual, fica fácil até de você calcular quanto você está perdendo em dinheiro. A ausência de sincronismo na produção, quanto custa? A ausência de preocupação com o sincronismo dos processos, nos estudos de balanceamento, e o foco exclusivo no balanceamento somente de cargas, por diversos motivos práticos e estratégicos, alguns deles incluem simplicidade da análise. Então, ou seja, quais são os motivos que levam a simplesmente fazer um balanceamento analisando cargas? Simplicidade da análise. Estudo de balanceamento, muitas vezes, priorizam o equilíbrio da carga do trabalho entre as operadoras ou máquinas, com o propósito de maximizar a produtividade e minimizar os tempos ociosos. Incluir o sincronismo entre os processos torna a análise mais complexa, especialmente em sistema de produção com múltiplas variáveis, muitas operações. Né? Então, ou seja, para simplificar, eu simplesmente calculo as cargas
passo lá, e o da engenharia, que eu faço esse cálculo, passo para supervisão e espero que ela resolva somente com esse tipo de informação. Né? Pressão para resultados rápidos. Né? Outro motivo. Projetos de melhoria muitas vezes têm prazos curtos e focar apenas no balanceamento das cargas permite obter resultados mais rápidos, ainda que parciais. Entenda, rapidamente eu consigo calcular as cargas e passo para frente, mas são resultados parciais. O sincronismo, por sua vez, exige um maior entendimento de engenharia sobre a sequência e interdependência dos processos. Né? Então, ou seja, essa interdependência dos processos, pouca gente tem expertise, pouca gente percebe a importância. Diferenças do ritmo natural entre processos. As etapas de produção têm ciclos de processamento diferentes, o que torna o sincronismo completo difícil de alcançar, mas pode ser minimizado ou até zerado. Então, ou seja, a diferença do ritmo natural entre os processos é outro ponto. Baixa variabilidade percebida. Se os tempos do ciclo entre os processos são relativamente próximos ou estáveis, o sincronismo pode ser considerado menos relevante. Os tempos são ali próximos, todo mundo ali é 2 minutos, 1,95, 2,05, que o foco maior está em garantir que cada recurso tenha uma carga equivalente. Sistema de puxado versus empurrado. Em sistema de produção puxado, como just-time, você produz somente o que é necessário conforme a venda, o fluxo tende a ser autorregulado, com base na demanda. Aumenta a necessidade de sincronismo, então, ou seja, quando eu tenho que trabalhar com pequenas quantidades, variação de modelos, aumenta a necessidade do sincronismo. Expresso de forma clara e precisa, sem ambiguidades ou restrições. É aqui que está o ponto. O balanceamento de carga se mantém importante para evitar gargalos. Então, ou seja, se eu trabalho no sistema just-in-time, onde eu tenho que atender uma demanda pontual do meu cliente, onde eu tenho pequenas quantidades, variação de modelos, tá certo? Aumenta a minha necessidade de ter um balanceamento considerando o sincronismo. Caso contrário, eu vou ficar com a eficiência baixa. Né? Como pouco tempo atrás, muitos anos atrás, o sistema de produção era baseado em produção em massa, grandes quantidades, pequenas variações de modelo. Então, o balanceamento só por carga, ele tinha seu valor nessa época. Só que com a mudança, com o que aconteceu no mercado e o que vai acontecer, que a gente não sabe nos próximos anos, certo? Mas uma coisa é certa, não vai voltar essa produção em massa. Então, se a gente está no mercado e temos que continuar trabalhando, a gente tem que se atualizar, a gente tem que buscar compreender essa história do sincronismo da produção, né? Entender o que é uma produção just-in-time. Desconexão entre teoria e a prática. Em alguns casos, o estudo de balanceamento é conduzido de maneira isolada, sem considerar o contexto prático do fluxo de produção, as limitações físicas ou logísticas. Então, ou seja, no balanceamento eu tenho que considerar isso aí, as limitações físicas de máquinas, a logística e o nível de conhecimento, visão sistêmica da supervisão, etc. Isso leva a uma negligência do sincronismo, reduzindo a eficiência da produção. Então, ou seja, se eu tenho vários problemas de limitações físicas, de logística, o meu conhecimento não é um conhecimento que esteja atualizado com essas novas demandas, tá certo? Isso vai levar a reduzir a eficiência. Não tem como. Né? É uma preocupação que a gente deve ter, né? É de realmente estar olhando o que o mercado tá querendo. E a gente tem que mudar o industrial, adaptar o industrial à realidade do mercado, não o jeito que eu quero trabalhar. É comum encontrar setor de engenharia nas empresas sem a preocupação com o sincronismo dos lotes na produção em seus balanceamentos. Existe uma preocupação somente com as cargas de cada operadora. Então, ou seja, é impressionante isso aí. Né? Nós já estamos aí há muitos anos que a produção em massa praticamente já está extinta, né? E os profissionais não se atualizaram. Eles continuam
fazendo esse balanceamento e em algumas situações eu pergunto claramente para as pessoas da engenharia como é que usa isso na prática, né? E eles não sabem. Muitos deles nunca foram acompanhar uma supervisora na prática para ver como é que usa aquele balanceamento e se ela consegue usar. Isso é um ponto que me incomoda. Não inclusão de variáveis de transporte ou logística. O sincronismo requer considerar tempo de transporte, movimentação e estoques intermediários, que muitas vezes é negligenciado em estudos de balanceamento de carga, pois são analisados apenas o tempo de operação. Então, muitas vezes, para mim ajustar o sincronismo, eu preciso de um pequeno estoque em processo, porque eu não consigo zerar essa diferença entre as operações. Então, eu tenho que considerar outros fatores. Foco em melhorias localizadas. Muitas análises de balanceamento são feitas para resolver problemas específicos de setores ou células de trabalho, sem uma visão sistêmica de todo o processo. O sincronismo exige uma visão global do fluxo, da engenharia e como também da supervisão. A supervisão. Balanceamento realizado sem avaliar os vácuos entre as operações dependentes da visão sistêmica da supervisão para ajustar o balanceamento do FIS conforme o processo vai se desenvolvendo. Então, eu faço o balanceamento sem avaliar os vácuos entre as operações, eu fico dependendo somente da visão sistêmica da supervisão, para que ela visualmente ela enxergue esses vácuos e vai ajustando no físico. Ou seja, quando ela percebe um vácuo, é o que a gente costuma chamar de pós-morte, já aconteceu, porque ela só vê aquilo que acontece. Como ela não trabalha com planejamento, ela não consegue prever antes. Então, quando ele ocorre, é que ela vai tomar uma ação, vai ajustar. Aí eu já perdi quanto tempo de produção? 1 hora, 2? Acompanhamento ou aplicação do balanceamento somente de carga no Gemba, né, que é onde a ação acontece, junto com os supervisores, em poucas horas de trabalho, eles saem do balanceamento proposto pela engenharia. Aquilo que eu falei, a engenharia faz um balanceamento só de carga, não vai para dentro da célula de produção, para o grupo de produção, para verificar como aquilo é aplicado. Não? Ela recebe aquilo ali para a questão de educação, dá uma olhada, e quando começa a trabalhar, 1 hora depois, em todos os grupos de produção, em várias empresas em que eu entrei, ela não está mais nem olhando para o balanceamento. Né? Então, ou seja, isso é falta do conhecimento de uma engenharia, como é que funciona o fluxo, e também, muitas vezes a supervisão não tem nem a oportunidade de falar isso, de mostrar que aquilo ali é só aquilo, que aquela ferramenta não atende mais à necessidade de hoje. Entenda que a supervisão começa a perceber vácuos na execução dos processos oriundo da falta de sincronismo entre as operações causado pela diferença entre os tempos de processamento dos lotes. Baixa eficiência da operadora, dificuldade em atender o nível de qualidade aceitável, etc. Então, o que é oriundo desses vácuos são exatamente a diferença do tempo entre os lotes de cada processo, baixa eficiência, a operadora para produzir a 80% está produzindo a 50%, né? Dificuldade em atender o nível de qualidade aceitável, etc. Nesse momento, a supervisão começa a mudar o que foi planejado, de carga para cada operadora, ou seja, passamos a depender da visão sistêmica e experiência do supervisor em gerar produção. Então, ou seja, aí eu fico na mão somente do supervisor. Tem supervisor que consegue se safar, né? Principalmente quando a produção tem grandes volumes e pouca variação de modelo. Mas quando a produção tem variação de modelo, eu não conheço um até hoje que consiga se safar numa situação dessa. Né? Ele não consegue. Então aí ele muda para um lado, muda para o outro e tenta de toda maneira, mas infelizmente sem um planejamento operacional ali bem consistente, mostrando além das cargas o tempo de sincronismo, não consegue. Em função do roteiro de trabalho do supervisor, com tarefas que deviam ser realizadas pela equipe de apoio, as alocações de operação são feitas com base no visual do processo, com o objetivo de não deixar ninguém parado. Então, muita supervisora hoje de grupo, ela tem outras atividades, tipo ela tem que pegar as faltas, tem que receber os atestados, né, que seria um trabalho do recursos humanos, mas acaba ficando na mão do supervisor.
ela tem que pegar muitas vezes o aviamento que faltou, ela tem que pegar a informação que não está na ficha técnica, ela tem uma dúvida na montagem da peça piloto, ou seja, as informações não vêm até ela. Então ela tem que sair do setor para ir buscar uma linha, identificar qual é a tonalidade da linha, que às vezes não está nem especificada, ela tem que ver quem é que sabe dizer qual é a tonalidade da linha. Né? Então observamos que as cargas não são recalculadas, tudo passa a ser feito de forma empírica. Então, de acordo com o que ela vai conseguindo enxergar, ela vai fazendo os ajustes. É uma produção que durante um turno, um dia de trabalho, em função de atender a demanda, se faz necessário trocar modelos uma ou mais vezes. Aumenta a dificuldade de girar a produção com base no visual. Resultado, eficiência baixa, retrabalho de operações e peças prontas, né? Ou seja, eu tenho eficiência baixa, retrabalho de operações, tanto operações e também como eu tenho retrabalho em peças prontas. Operadora desmotivada, em resumo, não consigo pagar os custos, entregar os pedidos nos prazos e com a qualidade pactuada e gerar um lucro para a empresa. E o mais terrível disso tudo é que quando a gestão não é participativa, presente dentro dos grupos de produção, né, onde a supervisão tem que prestar conta dentro do grupo, dentro de uma sala, né, é terrível isso aí. Eu fico impressionado, porque primeiro que ela não sabe explicar. Né? Normalmente a culpa vai para uma operadora, ou por um problema que teve na qualidade do corte, modelagem, etc. Mas a causa real não sabe falar. E nem o gestor tira a bunda da cadeira para ir lá dentro do processo e ver se realmente aquilo que ela está recebendo de informação é possível ela girar a produção. Há um conformismo na crença que trabalhar com vários modelos, a eficiência tem que ser menor, né? Que isso é natural. Então, se eu trabalho com quantidades maiores, eu vou dar uma eficiência maior. Quando eu trabalho com quantidades pequenas, a minha eficiência tem que ser baixa, porque isso é natural. Eu não concordo com isso aí. Como também há um conformismo em relação ao tempo necessário para uma operadora fazer outra operação em máquinas que sabe operar. Então, hoje ela está fazendo uma operação nova. Então, como a produção é pequena, não existe mais essa de esperar um dia para se adaptar, porque muitas vezes essa operação ela tem uma carga de 2 horas, de 3 horas. Na quarta hora em diante, ela já começa a fazer outra operação. Então, é outra crença que tem que ser trabalhada na equipe. Então, ou seja, eu tenho que estar preparado para mudanças. Eu não tenho que estar, agora vai mudar, vixe Maria, Deus nos acuda. Não é por aí, pessoal. É outro ponto que prejudica bastante a eficiência. Trabalhar com a variação de modelo, pequenas quantidades para atender demanda, muda totalmente a forma de se trabalhar com grandes produções. A rotina de trabalho da supervisão, seu conhecimento sobre a forma de girar a produção e acompanhar os resultados. Como também muda a forma que a engenharia deve fazer seus balanceamentos, manutenção corretiva, suporte da produção, etc. Então, ou seja, é uma mudança de cultura, né? Então, e toda mudança, como a gente sabe, tem que começar da liderança máxima, do dono, do diretor, e vai descendo. Então, se a diretoria, se o dono da empresa não comprar essa briga, né, e atrás desse conhecimento, ele próprio, como dono da empresa, como diretor, procurar compreender como é que isso é feito, se é possível, como é possível, quem sabe fazer, quem não sabe fazer. Forçar a trabalhar de forma que se trabalha com grandes produções, com produções menores e vários modelos, o resultado que se conhece no mercado é o quê? Baixa eficiência, problemas com retrabalho, tanto operacional quanto de peça pronta, etc. Então, ou seja, esse modelo não pode ser o mesmo do modelo de produção com grandes volumes. É diferente a situação. Supervisão para trabalhar com pequenas quantidades e modelos variados tem que ser treinada junto com a engenharia no sistema Lean de produção e desenvolver o seguinte papel: seguir o planejamento operacional, acompanhando a qualidade, o horário de início e término de cada processo, detectar quebras no fluxo, né? Quem está esperando, por que está esperando, corrigir desbalanceamentos ao vivo ali, eu tenho que estar online, eu não posso me ausentar para ir lá no almoxarifado buscar a etiqueta que o almoxarifado não separou e que não disponibilizaram na entrada da produção. Né? Então, ou seja, ela tem que estar ao vivo ali, online, em cima dos números, para na hora que tem um problema, na hora que acontece que a operadora não está
conseguindo, dentro do ritmo, atender o sincronismo, ela tem que ali auxiliar, ela tem que reposicionar a operadora, ela tem que analisar o método, redistribuir a carga, se for necessário, ela tem que estar lá presente. Cada minuto que ela se ausenta, eu posso estar perdendo um dia de produção. Apontar falhas no projeto de processo e volta de volta à engenharia. Então, ó, erros de modelagem, erros de corte, ela tem que mostrar e não é ela que tem que resolver. Engenharia, junto com qualidade, é que tem que se mexer e resolver. Tira aquela produção do fluxo. Não adianta querer ficar dando jeitinho, porque aí é outro problema que eu vou gerar, etc. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com o seu time e deixe o seu comentário. Qual o maior desafio da sua linha hoje? Quer aprender a fazer de forma correta? Fale conosco. Eficiência baixa, equipe desmotivada, problemas com retrabalho, etc., é resultante das condições, conhecimento, entendimento do trabalho a ser realizado, crenças limitantes, resistências à mudança e etc. Como calcular o vácuo na produção? Né? Então, isso existe a forma de calcular. Como minimizar o vácuo na produção? Então, ou seja, se você quer realmente aprender e colocar em funcionamento na sua empresa, nós dessa consultoria industrial estamos preparados para te passar o conhecimento, né? Te ensinar como é que você vai fazer, te explicar em detalhes, mas você é quem vai ter que botar em prática, né? Então, ou seja, não existe mais esse modelo de consultoria que assume um grupo de produção dentro da empresa, isso aí já é coisa do passado. A gente sabe que isso não dá certo, né? Eu estudei isso muitos anos, eu já fui executivo de empresa há muitos anos, eu sei como é que funciona isso, né? Então, ou seja, se as pessoas da empresa não comprarem, não entenderem que é possível, certo? E que não quiserem fazer, não tem consultoria que vá lá e assuma um grupo e consiga dar o resultado. No fim, sobra para a consultoria que não deu certo. Se você tem a necessidade de melhorar o resultado na sua empresa, entre em contato nos telefones abaixo para marcar uma reunião sem compromisso para melhor conhecer o nosso trabalho. Aqui tem meu telefone e o telefone da Magna. Para maiores informações sobre o nosso trabalho, veja no Instagram, veja no nosso site, está aqui o nosso site, e veja também outros vídeos nesse canal do YouTube. Bom, pessoal, espero que vocês tenham, esse vídeo tenha ajudado vocês, né? E que a gente comece a mudar, né? A velocidade que o mercado está mudando é muito grande. E eu tenho uma preocupação muito grande, né, de estudar e de analisar quais são as mudanças que nós vamos ter que fazer na produção para atender o mercado, né? A velocidade é muito grande. Então, eu vejo tudo lá fora andando mais rápido, né? E a gente aqui na produção querendo trabalhar do mesmo jeito. Então, eu costumo citar no trabalho da consultoria até o exemplo do iFood, né? Quando você pede uma, uma, um alimento, né? Via o iFood, um sanduíche, se ele passar de meia hora, você já começa a ficar aborrecido, começa a ficar com raiva, quer cancelar. Então, imagina o nosso cliente que comprou, fez um pedido na nossa fábrica, né? Ele também quer cancelar. Ele também não aceita ficar esperando. Então, a gente tem que perceber que a gente tem que ser um só. Eu não posso ter um comportamento na hora que eu estou comprando e outro na hora que eu estou produzindo. Bom, pessoal, pensem nisso, tá certo? Estamos aqui para ajudar no que for necessário. Um abraço, até a próxima.